Quem domina a própria mente nunca precisa se explicar. E essa é uma verdade que poucos aceitam, porque explicar dá a falsa sensação de controle. Dá a ilusão de que, se você falar o suficiente, se justificar bem, se mostrar o bastante, o mundo vai finalmente te entender. Mas não vai. O mundo não entende força silenciosa. O mundo testa. Testa seus limites, sua paciência, sua estabilidade emocional. Testa até onde você aguenta antes de ceder, antes de explodir, antes de se diminuir para caber na expectativa alheia. E é exatamente nesse ponto que a maioria perde o jogo sem perceber. Porque enquanto tentam convencer os outros de quem são, entregam o que têm de mais valioso: o controle da própria mente. Desde cedo, nos ensinaram que precisamos nos explicar. Explicar decisões, explicar silêncio, explicar mudanças, explicar por que não estamos mais disponíveis como antes. Mas ninguém te contou que toda explicação desnecessária nasce da insegurança. Quem sabe quem é, não discute identidade, sustenta postura. Quem tem clareza interna não precisa de aprovação externa. E isso incomoda. Incomoda profundamente. Porque quando você para de reagir, de justificar, de se defender o tempo todo, você se torna um espelho desconfortável para quem vive perdido no barulho. O silêncio firme não é ausência de resposta. É uma resposta madura demais para quem só entende gritos. Você já percebeu como as pessoas ficam inquietas quando você não reage? Quando você não se explica, não rebate, não se justifica, não tenta convencer ninguém? Elas interpretam isso como frieza, arrogância, mudança. Dizem que você ficou estranho, distante, diferente. Mas a verdade é outra. Você não ficou frio, você ficou consciente. Consciente de que nem toda batalha merece sua energia, nem toda opinião merece sua atenção, nem toda provocação merece sua resposta. E essa consciência muda tudo. Porque a mente que aprende a escolher onde pousa sua atenção se torna uma fortaleza. Nada entra sem permissão. Nada domina sem consentimento. A vida é cheia de ruído. Pessoas falando demais, cobrando demais, opinando sobre caminhos que nunca tiveram coragem de trilhar. E se você ainda reage a tudo, se ainda sente a necessidade de se explicar para cada olhar torto, cada crítica mal colocada, cada julgamento vazio, é porque sua mente ainda está presa do lado de fora. Você está vivendo refém da reação alheia. Mas quando você entende que não precisa ser entendido para seguir em frente, algo se rompe por dentro. Um peso some. Uma ansiedade cala. Você começa a andar mais firme, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de entregar seu equilíbrio nas mãos dos outros. Dominar a própria mente não é eliminar emoções. Isso é impossível. É aprender a não ser governado por elas. É sentir raiva sem se tornar agressivo. É sentir tristeza sem se tornar fraco. É sentir medo sem se tornar refém. A maioria das pessoas vive no modo automático, reagindo a estímulos como se não tivesse escolha. Mas existe uma diferença brutal entre sentir e agir, entre impulso e decisão. E essa diferença é o que separa quem constrói algo sólido de quem vive se sabotando em ciclos emocionais. Quem domina a mente cria espaço entre o que sente e o que faz. E nesse espaço nasce o poder. Observe os que realmente avançam na vida. Eles não são os mais barulhentos.
não são os que mais se explicam, não são os que vivem se defendendo, são os que fazem em silêncio o que precisa ser feito. São os que continuam quando ninguém está olhando. São os que não gastam energia tentando provar valor, porque sabem que valor não se declara, se demonstra com constância. Enquanto muitos falam sobre disciplina, poucos praticam. Enquanto muitos se dizem fortes, poucos se mantêm firmes quando não há aplauso, quando não há reconhecimento, quando ninguém valida o esforço. E é exatamente aí que a mente é forjada. Existe um momento em que você percebe que explicar demais é um pedido de permissão disfarçado. É como se no fundo você estivesse dizendo: tudo bem se eu for assim? Posso seguir esse caminho? Mas a vida não respeita quem pede permissão para existir. A vida responde à postura, à clareza, à firmeza silenciosa de quem segue mesmo sendo incompreendido. E quando você aceita que nem todos vão entender, algo poderoso acontece. Você para de tentar caber em lugares pequenos, para de reduzir sua visão para não incomodar, para de negociar seus valores por aceitação momentânea. Muita gente confunde maturidade com endurecimento, mas são coisas diferentes. Endurecer é fechar o coração. Maturidade é fortalecer a mente. É aprender a se afastar sem escândalo, a dizer não sem culpa, a seguir em frente sem carregar todos junto. É entender que algumas pessoas só conseguem se relacionar com a versão antiga de você, aquela que explicava demais, cedia demais, se anulava demais. E quando você muda, quando cresce, quando se fortalece internamente, elas se sentem ameaçadas. Não porque você fez algo errado, mas porque sua evolução expõe a estagnação delas. Quem domina a própria mente não perde tempo tentando convencer. Ele observa, analisa, ajusta a rota, age. Ele entende que palavras não transformam realidades sozinhas, mas decisões consistentes sim. Ele aceita que será mal interpretado, criticado, julgado, e mesmo assim segue, porque já entendeu uma verdade dura, mas libertadora. A opinião dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. E gastar energia tentando corrigir a percepção alheia é uma das formas mais rápidas de perder o foco do que realmente importa. A mente indisciplinada busca alívio imediato. Quer responder na hora, provar um ponto, ganhar uma discussão, mas a mente treinada busca resultado. E resultado raramente nasce do impulso. Nasce da constância, da paciência, da capacidade de suportar o desconforto sem fugir. Você não precisa vencer todas as discussões, precisa vencer a si mesmo. Precisa vencer a urgência de ser visto, de ser validado, de ser compreendido por todos, porque enquanto você corre atrás disso, sua energia se dissipa. E energia dispersa não constrói nada grandioso. Existe uma força silenciosa em quem não reage. Uma presença que não grita, mas impõe respeito. Pessoas assim não precisam anunciar que mudaram. O ambiente percebe, elas entram em um lugar e algo muda. Não porque falam alto, mas porque estão centradas, porque sabem quem são, porque não oscilam a cada estímulo externo. E isso assusta. Assusta porque revela o quanto a maioria vive à mercê do humor, da opinião e da aprovação dos outros. Quem domina a mente se torna raro. E tudo que é raro gera desconforto em quem vive na média. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que ninguém te entende, que as pessoas estranharam seu silêncio, sua distância, sua postura mais reservada. Talvez tenham dito que você mudou, e mudaram mesmo. Mudaram porque você parou de se explicar.
parou de se justificar, parou de implorar por compreensão. E isso não é frieza, é respeito próprio. É o sinal de que você começou a escolher suas batalhas, seus vínculos, suas palavras. É o sinal de que sua mente começou a trabalhar a seu favor e não contra você. Dominar a mente é um processo, não acontece de um dia para o outro. É treino diário. É respirar fundo quando tudo em você quer reagir. É ficar em silêncio quando o ego quer falar. É seguir o plano quando a emoção quer desistir. É continuar quando ninguém reconhece. É sustentar a decisão mesmo quando bate a dúvida. E cada vez que você faz isso, algo se fortalece por dentro. Uma confiança que não depende de aplauso. Uma estabilidade que não se abala com qualquer vento. Uma clareza que dispensa explicações. Chega um ponto em que você entende que não precisa mais se explicar porque suas ações já falam. Seus resultados falam, sua postura fala. E quem precisa entender, entende. Quem não entende, nunca entenderia de qualquer forma. E tudo bem. Você não está aqui para convencer todos. Está aqui para viver alinhado com aquilo que acredita. Está aqui para construir algo que faça sentido para você, mesmo que o caminho seja solitário no início. Porque os caminhos mais valiosos quase sempre são. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou em algo real dentro de você. Talvez porque você esteja exatamente nesse processo de aprender a se calar, a se fortalecer, a dominar a própria mente. E se for esse o caso, saiba, você não está errado. Você está amadurecendo, está aprendendo que paz interior vale mais do que ter razão, que foco vale mais do que aprovação, que constância vale mais do que aplauso. Continue, mesmo em silêncio, principalmente em silêncio, porque quem domina a própria mente nunca precisa se explicar. Ele apenas segue, e o mundo, mais cedo ou mais tarde, se ajusta. Agora, se essa mensagem fez sentido no seu momento de vida, eu te convido a deixar um comentário, escrevendo apenas: eu escolho dominar minha mente. Isso não é para mim, é para você, para marcar esse compromisso. Curta o vídeo, se inscreva no canal para continuar fortalecendo essa mentalidade e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quanto mais pessoas despertam, mais forte essa mensagem se torna. Nos vemos no próximo vídeo.